Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração, principalmente neste horário, que eu sempre gosto de falar e de lembrar. 6 horas é um horário nobre. E aqui, mais uma vez, agradecidos estamos porque pudemos nos encontrar em nossa casa de oração, vibrando e sentindo a força maior do alto, onde hoje vamos ouvir, na voz da nossa querida irmã Valéria, floração de Natal. Que as luzes, que as benesses maiores continuem a nos envolver. Muito gratos estamos porque vamos novamente lembrar da mensagem que Jesus nos deixou. Muito obrigada. Que assim seja. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Agradecidos estamos, por esta chuva que vem reconfortar e impede que alguns possam chegar, mas estamos todos aqui unidos, nessa tarde para o estudo do Evangelho de Jesus. E o tema da nossa noite, como disse a irmã Elzaira, é floração de Natal. E é interessante que a gente pense em floração como aquele procedimento de desenvolvimento, e que ele não seja apenas só em dezembro, que ele seja os 365 dias do ano, porque a gente acaba lembrando mais fortemente do Natal e de Jesus nessa época de dezembro. E o convite do nosso estudo da noite de hoje é justamente para que essa floração seja diária. Nós estamos com um livro que nos permeou o estudo para essa noite, mais um livro maravilhoso do Raul Teixeira, por diversos espíritos, que chama No Rumo da Sublime Estrela, pelo Natal de Jesus. Ele é um livro cativante, porque eu sempre relato aqui que eu gosto muito de poesias, e a benesse que a poesia traz para o nosso cérebro. Já foi confirmado que ela é um dos fatores, usar da leitura de poesias, um dos fatores preventivos da demência, principalmente do mal de Alzheimer. Então, eu já havia dito que um estudo diz do Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro do Chico, e ele, sabiamente, a espiritualidade trouxe com vários poemas, Então, tinha uma mensagem clara para isso, e a gente observa que nos dias de hoje pouco se consome de poesia e poemas. Então, fica a dica, porque eu selecionei o que estava designado para mim, fui lendo os outros e eu queria passar todos para vocês, porque é um mais lindo que o outro. Então, vamos começar. Quando ele fala floração de Natal, é um período de grande desenvolvimento. Quando a gente fala de Natal, a gente pensa em renovação e traz a mensagem de Jesus. E não o Jesus crucificado, mas o Jesus de amor, de carinho, de bondade, de perdão. E o Espírito Ivan de Albuquerque, pela psicografia do Raul Teixeira, ele traz 5 atitudes solicitando a Jesus que nos atenda. E isso me chamou muito a atenção, porque eu pensei, meu Deus, a gente pedindo a Jesus que nos atenda, com 5 atitudes que a gente tem que ter com o próximo. Então, a primeira ele fala, escuta, como pedindo um alívio aos sofredores. Todos nós sofremos em menor e maior grau. Mas será que nós escutamos aqueles que estão ao nosso redor? Mas a gente pede a Jesus, escuta, alivia os nossos sofrimentos. E está ao nosso alcance aliviar o sofrimento dos nossos à nossa volta. Ele continua, atende às preces das mães em desespero. Quantas mães hoje não têm um pedaço de pão,
uma ceia de Natal para ofertar para o seu filho. Porque quer queira, quer não, nós vivemos hoje uma época em que Natal é consumismo. E como que tu vai dizer para uma criança, não, Natal não é o brinquedo, Natal não é ganhar o que você quer, Natal é aprender o amor de Jesus, é aprender a amar, a perdoar, é aprender a viver o Evangelho de Jesus, que estamos aqui de passagem, que a terra é uma escola. Como atender essas bocas famintas, quando o amor de mãe, a gente sabe, como já foi dito, é o amor mais próximo do que a gente conhece do amor de Deus por nós. Então, sendo mãe, né, avó, a gente sabe o quão é difícil. E a prece é essa: atende às preces das mães em sofrimento. E não temos só mães que são mães consanguíneas, temos as mães adotivas, as mães que atendem nos orfanatos, que atendem nos hospitais, porque ser mãe é o convite ao amor sem cobrança, ao amor incondicional. E aí ele continua: visita os lares em crime para libertar do mal. Um vai trazendo o outro. Escutar para aliviar os sofredores, atender às preces das mães e visitar os lares daqueles que praticam o mal. Hoje nós temos muitos exemplos de lares em conflito, de lares despedaçados por algum ente que caiu no crime, né? E que a gente vê, a primeira coisa que a gente faz é julgar. Ah, a culpa é da família, é um lar desestruturado, ele merece o que está passando. Mas olha esses 3 convites: escutar aliviando os sofredores, atender às preces dessa mãe. Quando a gente vê alguém no crime, a gente sempre esquece que por trás daquele ser tem uma mãe que padece. Nenhuma mãe quer seu filho preso, na drogadição, no crime, mas a gente sempre ouve: bandido bom é bandido morto. Mas e para essa mãe? O que será bom para ela? Será essa clemência de Jesus? Essa floração do Natal, que é o perdão? E ele prossegue: envolve os que semeiam dissabores. Aqui me pegou. Quantas vezes a gente fala coisas erradas, coisas ruins, no nosso dia a dia? Até mesmo em casa, a gente está conversando, basta uma simples divergência numa opinião, o dissabor está instaurado. Então, nós esquecemos de escutar, nós esquecemos de atender, nós esquecemos de visitar e nós esquecemos de envolver o que semeiam os dissabores. Porque o primeiro pensamento, quando nós somos agredidos, principalmente verbalmente, é retrucar. E o exercício maior da floração do Natal em nós é justamente perdoar. E a gente precisa praticar, porque tudo são hábitos. Nós adquirimos os hábitos. Então, é difícil, é muito difícil tu olhar para aquele que está te agredindo verbalmente e você pensar, não posso reagir. Ou fazer a técnica que o Chico, né, apresentou para nós, para André Luiz. Coloca água na boca antes de desferir qualquer palavra que venha a ofender. Que sejamos nós os ofendidos, jamais os ofensores. É difícil, mas ele é possível, porque Jesus foi o exemplo disso. Jesus não reagiu a nenhum mal que foi feito a ele, pelo contrário. Na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É esse o olhar que temos que ter. E, por fim, ele pede para renovar as energias dos seus servidores para o bem. Estamos aqui num sábado, como a Eusaira disse, às 6 horas da tarde, uma chuva atrapalhou a nossa vinda, e é um momento que a gente está buscando servir para restaurar as nossas energias aqui e sair daqui melhores do que quando chegamos e que possamos ser os multiplicadores desta paz que sentimos aqui na nossa casa espírita. Que possamos sair daqui renovados, que possamos sair daqui melhores, com esse intuito de fazer o bem, sem olhar a quem. Então, lembrando, escutar, que possamos aprender a escutar mais. Rubem Alves é um pedagogo, psiquiatra, educador,
conterrâneo meu lá de Campinas, São Paulo, já desencarnou, e ele dizia que a gente tem o curso da oratória, mas a gente precisa, eu sempre trouxe isso para mim, o curso da escutatória. Nós escutamos pouco e falamos muito. E o escutar, às vezes, é só com olhar. A pessoa está falando contigo, você está escutando, pensando, o que ela está querendo me dizer? E até mesmo na agressão. Porque quando ele está me agredindo, ele está sinalizando que alguma coisa está ruim com ele. E que eu escute com o coração e não com a condenação. Que eu possa olhar nos olhos dele e pensar, que mal que está te afligindo para você estar assim. Como fazia, né, Francisco de Assis. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, estou anos-luz da evolução dele, quando ele vai pedir abrigo num mosteiro, e o frade de lá acha que ele e o amigo dele são ladrões, e desce, né, o cajado nele, bate, 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 e o outro amigo dele fala, não, reage, a gente não pode bater. Ele falou, não, deixa ele descarregar a raiva dele, eu sou apenas um instrumento. E aí depois a gente conversa. Quem vai fazer isso, né? Hoje a gente vai, né? É de um amor maior, é anos-luz. Mas é justamente isso, é a gente renovar, envolver essas pessoas e a nós mesmos com esse sentimento do Natal e do perdão. E buscando mais um pouco para o nosso estudo, e aí, mais um livro, Antologia Mediúnica do Natal, do Chico. Esse aqui, e olha que eu ganhei ele em 2014 de uma grande amiga, né? Ele estava na estante hoje, eu falei, o que eu vou escolher? Vários poemas, várias histórias. E ele traz uma passagem que ele vai, eu não vou ler para não se estender, que ele vai falar daquela passagem que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O homem atinge somente a mim, chegará ao Pai. E aí ele vai dizer que o caminho é a manjedoura. O que representa a manjedoura para nós? Ela representa a humildade. Jesus não nasceu num berço de ouro. O que representa a verdade? É a exemplificação de toda a vida de Jesus. Todos os 33 anos de vida dele foi de amor e bondade, de serviço a Deus. E a vida? A vida é quando ele está no Calvário e ele se entrega para um martírio maior e vai para a vida eterna. E nós estamos desapegados das coisas materiais para seguir o caminho, a verdade e a vida? Será que estamos? Será que não estamos dando valor maior à materialidade do que à nossa espiritualidade? O que estamos preparando para esse Natal esse ano? Será que estamos conectados com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida? Que possamos fazer desse Natal essa lembrança, que não seja apenas no mês de dezembro, que todos os dias ao levantarmos, que possamos agradecer a bênção de estarmos vivos, podendo renovar as nossas atitudes, e que cada atitude, cada palavra nossa, seja um exemplo da verdade e da vida de Jesus. E por fim, para finalizar, ele vai dizer que glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para os homens, como dizendo, aqui não é o meu único lugar. Glória a Deus nas alturas. Jesus é o meio para a gente chegar a Deus, para a gente chegar à nossa evolução. Então, que possamos, mais uma vez, para esse convite da floração, que possamos florir aonde estamos plantados. Essa é uma frase recorrente que não sabemos a fonte. Alguns dizem que é de uma freira, mas que possamos florir aonde fomos plantados. Que possamos deixar para trás as nossas mazelas, que possamos identificar aonde precisamos melhorar, que possamos perdoar aqueles que nos ofendem, que possamos amar incondicionalmente e principalmente sem julgamentos. Obrigada. E eu vou finalizar, então, com uma poesia de Casimiro. Convido a todos, então, cerrem brevemente os olhos, que possamos elevar para Deus, nosso Pai de amor e bondade, os nossos pensamentos de renovação, pedindo que nos acompanhe sempre,
nas nossas fraquezas, que nos amplie a nossa força de amar e servir. Que possamos ser melhores a cada instante, que possamos compreender as nossas quedas e não parar no chão, que possamos levantar a luz do Teu Evangelho e seguir em frente, caindo, levantando, rumo à perfeição. Canção de Natal. Mestre amado, agradecemos em Teu Natal de alegria, a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te os dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, rogamos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. E que assim seja.